Papo Quente com doutora Magda Gazzi. Papo quente. Muito bom, muito bom. Como acontece toda quarta-feira, ela está com a gente, a doutora Magda Gazzi, psicoterapeuta familiar, sexóloga. Ela que sempre está ajudando a dúvida alheia, esclarecendo sobre o assunto que é o sexo, né? Um assunto que é tão corriqueiro na vida da gente, mas que muitas vezes a pessoa tem vergonha de tirar as dúvidas e o trabalho junto com a doutora Magda está surtindo cada vez mais resultados. Prova disso é que hoje as perguntas que serão respondidas pela doutora foram as perguntas que foram enviadas diretamente para elas. Nós vamos segurar as perguntas que nós recebemos para a próxima semana, porque foi muita coisa que chegou, um volume bem legal, né, doutora? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Luizinho. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Mais uma vez. Doutora Magda, então vamos lá, vamos trabalhar porque tem muita coisa legal acontecendo. Olha lá, a primeira, vamos lá. Olá, tenho 27 anos e namoro há 1 ano e 7 meses. No início era um fogo só, mas agora nem sempre sinto vontade de ter relações. Meu namorado está reclamando demais, pois ele é maravilhoso e eu não entendo por que estou assim. Eu tomo um tipo de anticoncepcional, acredito que seja a marca Selene, ela diz aqui, e ela coloca uma observação. Meu antigo relacionamento também aconteceu a mesma coisa, mas tenho plena certeza de que naquele caso a gente estava em uma rotina. Qual será o problema, doutora? Pois é, Tiago, para essa ouvinte, né, ela está namorando há um tempo. No começo é aquela história que a gente fala que é a paixão, né? A novidade, a paixão, e você está meio que entregue naquela coisa nova, naquele fogo todo, né? E depois as coisas começam a entrar nos eixos, né? No emocional da gente, então a gente começa a observar outras coisas. Quando ela fala assim que o namorado é maravilhoso, e ela não está entendendo por que ela está assim, que ela toma um anticoncepcional, mas ao mesmo tempo ela diz que antigamente, num outro relacionamento, isso acontecia também, mas porque caiu na rotina. Então, lógico que falta informação aqui para a gente falar é isso, é aquilo, mas existe uma grande coisa que é a questão da mulher se conhecer mais. Então, precisava saber com essa ouvinte, e até falando para ela se conhecer mais o seu corpo, como que toda essa resposta desse prazer acontece no corpo dela. Então, se ela realmente conhece o corpo, se ela se masturba, se ela conhece como é o prazer no corpo dela, quando ela diz do anticoncepcional, existe alguns anticoncepcionais ou alguma questão hormonal que às vezes pode influenciar no desejo, sim. Tá? Diminuindo um pouquinho o desejo. Tive esse exemplo em casa. Ah, é? Então, mudou, melhorou 1000%. Isso. Então, quando a pessoa fala uma questão do anticoncepcional, também não sei se é o primeiro que ela toma, tem pouca informação nessa pergunta, né? Mas toda vez que você tiver uma dúvida em relação à medicação, eu aconselho ao ouvinte a falar com o seu médico, a sua médica, o seu ginecologista, conversar para ver se alguma questão da medicação, porque a medicação, às vezes, para uma pessoa funciona de uma maneira, para outra de outra. Se for medicação, troca, tenta outro e a coisa melhora. Se não for a medicação, se for uma questão pessoal mesmo, primeiro, se ela acha que está na rotina, viu, fantasia está aí, criatividade está aí, vamos sair da rotina. Fala para ele se vestir de coelhinho da Páscoa, bombeiro, não, qualquer coisa. Botar uma cuequinha de elefante. Faz qualquer negócio. Vamos tentar, uma hora ela tem que gostar, não é possível, né? Exatamente. Vamos para a próxima, doutora? Vamos lá. Mas assim, não desiste não e procura alguma coisa diferente que isso aí se soluciona. Em busca da felicidade, vai, Luizinho. Isso também pode ter alguma coisa relacionada com o próprio companheiro dela, né? Ou não, doutora? Então, o que precisa saber, como eu falei que tem pouca informação, precisa ver se eles têm as preliminares, são legais, se ela fala o que ela gosta, se ela fala como ela gosta de ser tocada, se ela busca o prazer nela também, se ela fala para o companheiro, porque o companheiro não é adivinho, não tem bola de cristal. Então, as mulheres que falem para os seus companheiros
o que gostam, o que é importante para elas na hora da relação sexual. Pega aqui, amor. Vamos lá. Conversando com a doutora Magda Gazzi, psicoterapeuta familiar, sexóloga, toda quarta-feira. É assim, gente. Depois das 11 o papo esquenta. Você, doutora, falou sobre o fato da masturbação no caso da última pergunta. E aí a gente recebeu, na verdade você recebeu, né, no e-mail que a gente passou, olá, gostaria de saber se o fato de se masturbar com frequência todos os dias influencia na hora da transa. Agora eu não sei se a pergunta deve ser de um ouvinte porque escreveu obrigado. Então como é que é, né? Como é que é essa situação pro homem? Então, para esse ouvinte, muitas vezes alguns homens acham que se masturbar com frequência pode causar no futuro uma disfunção sexual, uma disfunção erétil, ou pode prejudicar o desempenho sexual quando estiver junto com uma parceria, né? E na realidade, masturbação é uma coisa benéfica, é uma coisa saudável, não causa problema nenhum, não influencia na hora da transa, né? Quando o ouvinte pergunta assim, eu me masturbo todos os dias, tudo bem, não tem problema se masturbar todos os dias. A masturbação, ela passa a ser um problema, ela passa a ser excessiva ou um problema quando a pessoa não consegue fazer mais nada na vida a não ser buscar a masturbação, a não ser buscar o prazer. Então, ela deixa de trabalhar, ela deixa de ir para a escola, ela deixa de sair, passear, se relacionar com as pessoas. Tem gente assim, doutora? Tem, isso chama compulsão sexual. Cheio de espinha na cara. Não tem espinha. E a masturbação não causa espinha. Tem gente que fala isso, viu, doutora? É um mito e tabu da sexualidade também. Cresce pelo na mão, não doutora? Não dá pelo na mão. Muito bom. Mas continua, desculpa, doutora, eu não podia perder a piada. Não, tudo bem, mas é exatamente isso. Então, a masturbação, ela só é prejudicial e aí realmente vai para um tratamento, porque tem tratamento para isso, quando ela está atrapalhando o seu relacionamento social, familiar, de trabalho, a sua vida pessoal, né? Aí ela passa a ser excessiva, passa a ser uma compulsão. Do contrário, não, pode se masturbar sem problema, não vai influenciar na hora da transa. Isso é uma coisa de conhecimento e de prazer do próprio corpo, não tem problema nenhum. Vamos lá, uma pergunta muito quente. Tire as crianças da sala ou tampe por 30 segundos. Deus, vamos lá. lá vem, hein? Olá, tenho 16 anos e sinto muito medo de engravidar. Ela conta, né? Fiz o 69 com meu namorado e depois ele quis fazer o sexo anal. Resolvi aceitar. Fizemos os dois com camisinha, mas mesmo assim fico insegura. E sempre uso lubrificante para ajudar a penetração, mas após isso aconteceu uma vez dele passar o papel higiênico perto da vagina. E eu senti que estava lubrificada, não sabia se era o gel ou se era o gozo, vamos dizer assim. Esperma, né? O esperma. Existe chance de eu engravidar dessa maneira sem penetração? Obrigado pela ajuda e muito obrigado. Então essa é a pergunta. Tá, Tiago, então assim, é uma adolescente, né? Sim. 16 anos, que transa com o namorado e tá tudo bem, acho, porque aqui não tem informação nem se tá tudo bem, se não tá tudo bem, se ela é feliz, se ela tem prazer, se fez porque quis, se não fez porque quis. Vamos responder dentro daquilo que ela perguntou, né? Então, realmente, fazer o 69 com o namorado tem que estar protegido, tem que estar de preservativo, sexo anal também sempre com preservativo. Se tiver uma relação de sexo anal, depois para passar para o sexo vaginal ou para o oral, tem que trocar o preservativo sempre, né? Agora, ela diz aqui que ela faz com a camisinha e mesmo assim ela se sente insegura, né? Vamos primeiro saber o porquê que essa menina se sente insegura. Ela está fazendo isso porque ela quer mesmo? Ela está afim de fazer? Está sendo pressionada pelo namorado? Porque se ela tem... se ela está fazendo com segurança, tem prazer, usa o preservativo, usa de uma maneira adequada o preservativo, não tem problema nenhum. Isso daí ela está completamente segura. Aí ela coloca uma segunda parte que diz que foi usado um papel higiênico e que não sabia se tinha a questão do esperma ou não, do gozo ou não no papel higiênico, né? Se isso tem problema de engravidar, sim. Se vai limpar de alguma forma depois,
perto da vagina tem que estar limpinho, papel higiênico, ou depois se lava, ou faz uma higiene mais adequada, né? Não pode limpar pra frente também, né, doutora? Não, então, mas Isso é o básico, né? Para com isso, Luizinho, pelo amor de Deus. mas realmente tem perigo sim, então precisa estar limpinho, precisa tomar cuidado. Usou a camisinha, usou o preservativo, não tem por que tira o preservativo, amarra e joga fora, né? Se vai usar, vai ter uma nova relação, um novo contato, faz uma higiene, põe outro preservativo, né? Então daí não corre o risco, não fica com esse medo de engravidar. A gravidez, lógico, facilita muito com a penetração, mas ela pode acontecer sem a penetração, com o contato, na realidade, com a questão do esperma próximo, se tiver numa situação adequada, num período adequado. Tem um monte de coisa que envolve isso. Agora, se pode acontecer de ter uma gravidez numa situação específica. É mais difícil, mas pode. Então, para essa ouvinte, eu falo para ela, usar preservativo sempre, parabéns, tá de parabéns, usa preservativo. Agora, sexo é para ter cuidado, responsabilidade, mas é para ter prazer também. Não tá dá certo. pra ter medo, né? Muito então, bom. Vamos ser felizes aí, vamos tomar as devidas precauções, mas vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Para a gente encerrar, a última pergunta que a doutora Magda Gasi recebeu no e-mail foi o seguinte, ele fez 2 perguntas aqui, doutora. A segunda, a gente conversa fora do ar, é melhor você responder pelo e-mail, porque eu achei um pouco escrachada, tá? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, por favor, eu peço para que me responda nessa pergunta sobre sexo anal. O cara pergunta, né? Nem eu nem minha mulher temos nenhum tipo de DST. Nós fizemos exames na semana passada, deu nulo, tanto para mim quanto para minha companheira. Gostaria de saber se nós poderíamos fazer o sexo anal sem preservativos, já que não possuímos doença. Tem algum problema? E aí ele faz uma segunda pergunta dentro da primeira pergunta. Ao trocar de sexo anal para o convencional, vamos dizer assim, sem fazer a higienização, pode acarretar algum problema para a minha companheira? Eu acredito que sim. Como é que é, doutora? Então, primeiro, o que é DST, né? Doença sexualmente transmissível, para quem talvez não conheça. Não está familiarizado, né? Só para dar uma orientada, né? Claro. Quando esse ouvinte fala assim, ele está pedindo até, talvez, uma autorização. Posso transar sem camisinha, sem preservativo, né? E eu costumo falar para as pessoas, mesmo que sejam os casais, né? Que a orientação que a gente dá, né? É que realmente as pessoas usem o preservativo. Sexo é para adulto. Sexo é para ser feito com responsabilidade e para se ter prazer. Se você, como adulto, tem maturidade suficiente para suas escolhas, para escolher aquilo que você quer, aquilo que você não quer, e também tem maturidade para assumir as consequências daquilo que você escolhe. Muito bom. Quando alguém escolhe, fala assim, não, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, eu não quero transar de camisinha, eu confio nele, ela confia em mim, sei lá, é uma escolha que eles têm que fazer consciente de que a qualquer momento, né, pode acontecer de uma traição ou ter uma doença sexualmente transmissível fora do relacionamento, ou até numa outra situação inespecífica, sei lá, usar um banheiro, ou pegar alguma coisa contaminada, emprestar uma roupa, sei lá, a gente pode imaginar 1000 coisas aqui, né? Então, pode acontecer. Então, o casal tem que saber e ter consciência de que é uma escolha deles, né? Não usar o preservativo, isso é um acordo entre os dois, e se os dois fazem um acordo e confiam nesse acordo, tudo bem, não tem problema nenhum não usar o preservativo. Só que na questão do sexo anal, existe um agravante, que é a questão do reto, onde sai, né? É sujo, fezes, né? Oi? É sujo, né? Tem... Na realidade, existe um monte de bichinhos ali, como eu digo pro pessoal, né? Que fazem parte da flora normal daquele ambiente, tá? Então, ali, eles vivem numa boa. E quando eles podem entrar através da uretra do homem, né? E contaminar. Até o homem ter uma
uretrite, alguma coisa assim. Então, pode acontecer uma contaminação. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer uma contaminação. Então, a gente pede que sempre use o preservativo. E quando você tem a relação anal e passa para a relação vaginal, aí com certeza a chance de ter uma contaminação é infinitamente maior. Entendeu? Tá certo. Então a gente pede para que, se tiver uma relação anal, use o preservativo já na anal e troque o preservativo para fazer uma penetração vaginal. Ô, doutora, então esses filmes pornográficos, eles na verdade prestam um desserviço para as pessoas que vêm, né? Porque tira aqui, põe ali. Oh. É orelha, depois da orelha nariz, é aquela coisa, é mesmo. Pois é, a gente precisava fazer um papo quente e orientar esse Vamos. povo, viu? Vamos para a próxima quarta? A gente falar de banho. Olha, pessoal, sabonete. Você quer ver uma outra coisa? Na novela, por exemplo, todo mundo chega da rua, aquele abraço e vamos para banho. Não tem duchinha, não tem preliminar, não tem nada. Acorda de manhã, bota a camisa e vai trabalhar. É bem isso mesmo, bem isso mesmo. Doutora Magda Gazzi, muito obrigado por mais essa prestação de serviço para o nosso ouvinte. Vamos repetir os canais? Eu adorei que as perguntas chegaram diretamente por você, viu? Foi sensacional. Acho que o público, inclusive, se sente mais à vontade. Nós teríamos aqui 3 questões para apresentar para a doutora. Uma com relação ao ouvinte Jonas. A gente vai só responder semana que vem, tá? Por questão de horário. Mas ele tá falando que ele tem uma filha de 9 anos, que ela tá cada vez mais solta, se preocupando com a aparência. Até que ponto a sociedade de hoje, as Anitas da vida, as poderosas, né, estão influenciando para não... Se ele pode já conversar com ela, como não incentivar, mas também não recriminar e não ser precoce a iniciação sexual. E o outro ouvinte tá dizendo que é o seguinte, que a mulher dele não quer mais dar no couro, e é triste essa situação, porque eu recebo essa reclamação dos meus amigos, que são recém-pais, né? Que a mulher, depois de ter, sobra aquela pelezinha, aquela pelanquinha, aquela coisinha, e aí a mulher começa a perder o desejo sexual também por conta disso. Então essas 2 perguntas já estão reservadas para a semana que vem. E aí a gente fica também nessa orientação de higiene, que eu vi que você tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Tá bom? Opa! Caiu. Derrubamos? Então corta para não ficar esse barulho de chuveiro. Vê se a doutora Magda consegue falar mais um pouquinho com a gente, para a gente encerrar. Sempre no oferecimento na Noite Ipanema da Mixco, nova loja Mixco em breve no Shopping Cidade. Você vai se apaixonar. Você pode participar com a gente sempre. São muitos os canais. O principal deles pelo Facebook, facebook.com/nanoiteonline. A nossa meta até o final da semana eram 850 curtidas. Nesse momento, atualizando o nosso placar da rodada, aliás, tem Ipa e Bola daqui a pouco, tem o Planeta MMA em 2 minutos com o Roberto Freitas, falando sobre o UFC e tudo mais, mas o Na Noite Ipanema, nesse momento, 826 curtidas. Faltam 24 curtidas, então entra lá, facebook.com/nanoiteonline, curte a gente, você faz perguntas, você manda qualquer tipo de interação, foto, fala, o pessoal manda um abraço pra minha amiga, pro meu amigo, enfim. Pessoal das vans, né? As vans fazendo muito sucesso. Já tá retomado o contato com a doutora Magda Gazzi, então, doutora, muito obrigado. Vamos falar de higiene, responder essas perguntas, mas deixe os seus canais de contato também, doutora, porque é muito importante que o ouvinte tenha essa aproximação com você. Obrigado mais uma vez. Ok, Tiago, boa noite para você, boa noite para o Luizinho. Boa noite. Vocês podem me escrever pelo doutora Magda Gazzi, que é DRA Magda Gazzi com ZZI, @gmail.com, que eu respondo de uma maneira às vezes mais extensa pelo e-mail, né? Que dá pra gente trocar, conversar um pouquinho mais, mas eu estou muito feliz com a participação do ouvinte e de estar podendo papear um pouquinho sobre as questões da sexualidade, que eu acho extremamente importante. Maravilha. Doutora Magda Gazzi, sempre prestação de serviço para o nosso ouvinte. Quer mandar pergunta para a doutora Magda Gazzi? DRA Magda Gazzi com 2 E's, igual pizza. O pessoal fala que não é tiração de sarro. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. @gmail, né? Isso. @gmail.com. Fechou. 11h38, um rápido intervalo. Daqui a pouco, Planeta MMA para você.